O podcast Contato Imediato é mais uma produção da TakeBiz Audiovisual. Para gravar seu podcast, vídeo corporativo, evento, curso online, vídeos para as redes sociais, documentários, videoaulas ou transmissões ao vivo, entre em contato com a gente. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Contato Imediato. Eu sou o Glauber Gorski. O Contato Imediato é gravado aqui nos estúdios da TakeBiz. E no programa de hoje eu tenho uma grata honra, eu sempre falo isso, eu tenho uma grata honra, eu tenho um convidado especial. Sim. A pessoa que está à minha frente, ela é diferente, porque é verdade, sempre é verdade. A gente repete algumas exclusividades, né, nas nossas falas, porque elas são sinceras. E hoje não é diferente. Adriana Saman, seja bem-vinda ao podcast. Ai, Glauber, o que eu falo? Eu tô bem feliz de estar aqui, né? Primeiro porque eu gravo aqui o meu podcast, o NunaCast. Ela é cliente, né? Eu sou cliente de vocês. Isso. E é diferente, né? Você tá aí conduzindo, eu tô aqui. Mas eu acho que nós três aqui, eu, você e o Sérgio, a gente meio que se colou, né? Num lugar muito legal, né? Que tá muito interessante. Então, além de toda a história que, né, a gente vai conhecer aqui... eu tô em casa, né? Nós somos tudo farinha do mesmo saco. Exatamente. Mas os sacos são diferentes uns dos outros, né? As farinhas são as mesmas. Isso. Né? O trigo, pelo menos, é o mesmo, né? Talvez... o meu é trigo grosso, porque eu sou árabe, a gente faz aquele quibe, faz tudo com essa, né? Essa receita. A gente começou uma construção de uma identidade aqui. Ela já se apresentou, deu nome, deu a origem. E justo a gente vai falar de algumas coisas que das mais interessantes, porque elas conversam com a audiência, principalmente no sentido de que nós somos o que somos, né? Como o Engenheiro do Havaí cantava, né? Humberto Gessinger, somos quem podemos ser, somos quem queremos ser, né? Quanto a gente pode ser quem a gente é e quanto a gente quer realmente ser quem a gente é. Tem gente que atravessa uma vida inteira sendo uma persona, um personagem, uma pessoa única, exclusivamente, com leves nuances, simplesmente envelhecendo, né? O famoso nascer, crescer, envelhecer e finar. Tem gente que atravessa. Tem gente que não, tem gente que se reinventa. Eu acho que você tem muito disso, eu tenho bastante disso. A gente tem um pouco dessa inquietude e muita gente tem disso, por ser algo inerente, algo que está lá dentro da pessoa, e muitas vezes por ser algo externo. Você já viu histórias de pessoas que ficaram a vida inteira numa empresa e quando estava para se aposentar, ou estava há muitos anos, e aí é mandado embora da empresa porque mudou alguém lá, e a pessoa fica a ver navios. Sim. Tendo muitas vezes situações... difíceis, né? Difíceis, definitivas muitas vezes, né? Talvez essa coisa de a gente... Peraí, agora eu vou fazer isso com intensidade, com qualidade, né? Com entrega. Talvez seja também uma forma de driblar um pouco esse sofrimento. Talvez, mas eu estou me antecipando um pouquinho. Não, você já foi na lata, você já acertou. Nós dois somos publicitários. Tem uma piada de publicitário que diz o seguinte: chega de falar de mim. Eu não vou mais falar de mim mesmo. Agora você fala de mim. Né? Um lugar humilde, né? Exatamente. Uma coisa pro outro, por favor, né? Adriana, você é nascida em São Paulo? São Paulo, capital. Mas está em Curitiba já há uma vida já. 21 também. anos eu tô aqui. 21 anos. Isso. Vamos falar um pouquinho da motivo de você vir de São Paulo para Curitiba. Foi um motivo pessoal ou profissional? Eu, assim, né, já entrando um pouco no teu olhar, né, eu não consigo separar nunca as coisas, assim. Profissional e pessoal, pra mim, tá tudo junto e misturado. Na verdade, eu já tinha esse texto pronto pra colocar depois, porque eu também não vejo essa diferença. Não tem como, cara. Como é que você, né, tinha aquela máxima, né, de antigamente, olha, você chegou na empresa, deixe os seus problemas pra porta, né, da porta pra fora. Como assim, né? Não que você vai levar um monte de encrenca pro trabalho, mas tá tudo aqui dentro, né? Você vai só caminhando com a tua turminha junto e tentando se adaptar àquela situação que tá ali naquele momento, né? E a minha vida... Os esquizofrênicos não vão concordar com você, mas tudo bem, né?
Não precisam, até porque, né? Sim. Eles têm um diferencial competitivo, né? Interessante aí nessa história. Mas o fato é que, assim, eu vim para Curitiba, estava separada já, né? Eu casei com um músico paraguaio. Até nisso, eu falei, não, vou tentar um trocinho diferente. Me formei numa escola muito tradicional de São Paulo, o Colégio São Luís, de jesuítas. Eu fui uma aluna do Colégio Jesuíta, do prezinho... Ótimo. Deixa Curitiba de lado um pouquinho, vamos lá para trás. Você Tá. foi uma aluna, uma boa aluna. Uma boa aluna, mas CDF, que era o nosso... Lembra? Antigamente falava... Eu não sei se Sim. hoje eu uso essa expressão. O CDF já é um pouquinho até depois. Antes era Caxias. É. Saiu uma Rua Barbosa, né? Daí depois veio o CDF. CDF já era a 7ª série, né? O que é CDF? Né? Pra quem não sabe, eu não vou falar a palavra, mas é... de ferro. Tá. Essa é a abreviação de CDF. Então, assim, pra você ser um... O que quer que isso signifique. Isso. Exatamente. Por que inventaram esse apelido, gente? Pois é. Né? De ferro? Pô, pensa, né? Então, eu era uma dessas pessoas. Enfim. E entrei no Colégio São Luís, minha família bem conservadora, família árabe, todo mundo esperando um filho, um neto homem, acho que... Você é a filha mais velha. Mais velha, de uma família que não tinha homens. Eu entro na jogada como a primeira neta dos dois lados. Então, assim, né? Eu brinco, eu não sei se isso é uma verdade que eu ouvi, isso é uma fantasia da minha cabeça, mas eu nasci na maternidade de São Paulo. Sou paulista da gema, assim, né? Só falta eu falar assim, Belo, pelo amor de Deus, vamos continuar essa entrevista. Mas eu perdi um pouco esse sotaque. Eu nasci na maternidade... Esse sotaque, Esse né? sotaque, pelo... Pô, tia, fala aí. Então, tava lá, maternidade de São Paulo, a uma quadra da Avenida Paulista, foi onde eu nasci. Pum, lá. Em São Paulo, maternidade de São Paulo, do lado da Avenida Paulista. Isso. Onde a mais... Assim, onde nasce uma mulher, tá. Isso. Mas assim, 90% da classe média paulistana nascia na maternidade de São Paulo. Isso é muito emblemático da cidade de São Paulo. A maternidade não existe mais, mas, cara, isso foi, né, um período da cidade onde todo mundo nascia lá. Tá. Só para ambientar, não sendo indelicado, há mais de 50 anos. A mais. 6 anos a mais de 50 anos, tá? Só pra quem é ser bom de preciso. matemática faz as contas aí. Ai, meu filho, não fala nada, né? Eu já tô com uma dor aqui que eu acho que eu vou parar a entrevista já. Enfim, e aí todo mundo olhando assim, naquela época tinha assim a luz verde, a luz azul e a luz rosa. E a família ficava olhando, né? Pra ver o que nascia, se era homem ou se era mulher. Tinha essa identificação na maternidade? Na sala de espera. Ficava todo mundo, as mulheres tinham parto normal, a grande maioria, e ficava avô, pai, tio, mãe, todo mundo, tipo... E diz, né? Não era um chá de revelação, era um nascimento com a revelação. Porque ali. naquela época, né? Onde eu nasci, em 1914, na verdade, cara, não tinha ultrassom. Não tinha, era bem na cagada, na surpresa. Puta, vamos ver o que vem. Não, as famílias vinham com um nome pronto para homem ou para mulher, né? Isso. Exatamente. Eu seria Luciana. Luciana? Se fosse mulher, seria Luciana. Então, eu acho que ia ser Adriana, porque minha mãe tinha isso. Eu quero só ter filhas mulheres. Meu pai nunca expressou uma opinião sobre isso, assim. Ele diz que gosta, né? E eu acredito. Mas, assim, e ela realmente teve 3 mulheres. Adriana, Alessandra e Fabiana, que são minhas irmãs. Só que, assim, tava todo mundo ali, a enfermeira entrou e falou assim, olha, já nasceu, mas como? Nós estamos aqui olhando, a luz não acende. Falou, não, a luz rosa já tá acesa há 5 minutos. Que excelente. Aí o pessoal falou, parabéns! Que legal. Todo mundo Então, jogava os tip-top amarelinho por via das dúvidas, né? Isso, e amarelinho verdinho, né? Tinha isso, branquinho. Enfim, mas foi esse o contexto. Então, eu nasci em São Paulo e fui para o São Luís. E aí fui uma aluna exemplar até a 8ª série. E tinha mil medalhas. E eu só ganhava essas medalhas. Medalha melhor amiga, medalha, sei lá, a colega mais bacana de todo mundo. Ensino religioso, eu ganhei 4 medalhas de ensino religioso. Seja lá o que isso signifique também. Mas eu ganhei. Aluna mais transcendental, né? Acho que eu era meio beatona mesmo, sabe? Eu vou te falar, assim, nessa inquietude, aos 19 anos eu botei pra mim que eu ia ser freira. Eu falei, eu vou ser freira. Você é de família árabe, mas teve uma criação católica, é isso? Porque é árabe cristão, né? Minha família é toda árabe, não é muçulmana. Então, todo mundo... Olha, aí o lado do preconceito meu, né? Do pré-conceito.
conceito, né? Sim. Árabe, é muçulmano, é Estado Islâmico, é jihad, A grande maioria é louco isso, né? É muito louco. A minha família vem dessa... quando olho para um polaco, já penso em vodka, bebe, bate na mulher. Essas coisas que é do universo polaco, né? Mas a minha criação foi católica. O meu avô foi sacristão da Igreja Ortodoxa de São Paulo. Lá na Estação Paraíso, para quem conhece São Paulo, tem a Catedral Ortodoxa. Meus pais casaram lá, eu fui batizada lá. E então, mas a Igreja Ortodoxa, Católica Ortodoxa, né? Não romana. Não a romana, não a católica romana. Isso. Mas ainda assim você pensou em ser freira. Pensei. Por quê? Cara... Era por razão ou por sentimento? Acho que por retardadice mesmo, sabe? A ou pessoa porque o figurino te atraía. Cara, que personagem legal. Imagina eu andando ali assim, com aquela coisa toda. Né? Não, eu queria ser missionária. Eu não queria aquela noviça rebelde, assim, sabe? O hábito nunca me não era pra ir pra clausura. Não, eu queria ir pra guerra, eu queria ir pra África, eu queria me meter em confusão, entendeu? Eu acho que isso, eu fui uma boa aluna católica no sentido de, assim, um pouco da minha natureza, de olhar para o outro, ficar ali preocupado. Aí eu não vou nem botar a psicanálise no meio, porque senão esse episódio vai durar 3 dias, entendeu? Mas assim, tinha uma empatia assumida. Sim. Certo. E fui congregada Mariana, filha de Maria, ia para retiro, música de igreja eu sei até hoje. Você pegar um violão aqui, são as únicas que eu sei tocar de cor. Então, esse lugar não digo nem da religião, mas da Jesus Cristo, esse dogma, essa coisa sempre foi muito importante para mim. Isso, a minha empresa chama Nuna, né? Que é peixe em aramaico. Mas não é nesse lugar, tipo, Deus é fiel, sabe? Ter um puta Mercedes, esse carro pertence a Deus, pelo amor, né? Mas sempre teve esse lugar. E o São Luís me fez a cabeça, assim. Foi muito difícil achar um caminho do meio, que hoje eu tenho, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, ateu, né? Isso era uma questão meio que institucional ou, de novo, assim, era sentimento? Era um sentimento, cara. Era um sentimento. Mas é sentimento interno? Porque assim, eu participei muito de grupo de jovens, de retiros espirituais. Eu fui educado dentro da tradição católica mesmo, né? Uma família muito tradicional aqui. Nesse sentido, né? De ser dogmática e tal. Depois larguei essas amarras, né? Também daria muita fala sobre isso. Sim. Muito reposicionamento. Mas eu sempre percebi uma sensação de pertencimento a um grupo que me acolhia. É como você ser escoteiro, é como você ser, sei lá, maçom, como participar de um grupo político, como você ir num clube. É uma questão meio tribal, sabe? Dessa necessidade de um entendimento cultural. E isso, à medida que eu estava dentro, eu percebia isso nas outras pessoas. Tanto que tinha gente que participava, seja do grupo de jovens, dos encontros, porque só queria estar ali. Só isso. Não tinha uma liderança, não tinha um lugar de fala, né? Mas tinha um lugar de, se não de escuta, de aprendizado, que é uma coisa que me pega um pouco mais, mas uma coisa de, eu só quero estar aqui, eu me sinto bem aqui. Às vezes por problemas familiares, às vezes mas nada dogmático, no sentido de que, cara, essa aqui é uma missão de vida. Sim, tem que seguir isso para ser feliz. Porque eu quero ir pro céu quando eu morrer, né? Então eu tenho que ter os sacramentos. Não tinha isso. Isso institucionalmente era cobrado. Mas individualmente, o que havia realmente é assim, eu pertenço a esse grupo e carrego essa história até hoje, né? De relacionamentos, de boas pessoas. Mas olha, você o saldo ele é positivo nesse sentido, né? Mas olhando para você, falando isso, eu acho que assim, hoje olhando para trás, eu acho que o que me fez escolher esse caminho e entender que era confortável para mim é porque eu sempre gostei de me relacionar com absolutamente todo mundo de uma forma muito horizontal. E não é num lugar demagógico. Mas vamos dizer, você está numa empresa, naturalmente tem uma hierarquia. Tem um chefe, tem os funcionários. Ou se você é dono da empresa, tem um cliente. Você está sempre criando relações que não são horizontais, elas são diagonais, ou elas são verticais. Você nunca tem a chance de estar completamente despido de qualquer coisa para poder se relacionar com o outro. Quando você está na família, se você é filha, você tem que obedecer. Se é mãe, você tem que mandar. Se você é irmã, você tem que estabelecer limite. Toda vida tem um lugar onde você precisa se colocar, né? De uma forma
geométrica, vou dizer assim. Isso. Geométrica. Nunca... Isso me incomoda muito também, sabe? Nesse sentido de... não me encaixo, sabe? No vertical, de jeito nenhum. No diagonal, é compreensível. E no horizontal, com muitas ressalvas. Porque quando você vai para o horizontal, você tem de um lado a esquerda e do outro a direita, que também já é um outro problema. E tem sido um problema grande, né? Nesse muito momento, grande, né? Muito, e na vida, né? Essa coisa de que, cara, andar em cima do muro, você tem que sair de cima do muro. E eu falo, cara, eu nem tô em cima do muro. Não tem nem muro. Eu tô em cima de um palanque. Porque se você está em cima do muro, existe uma linha a ser percorrida, esquerda ou direita. Sim. Também, né? Sim. Não, eu tô em cima de um palanque. Pode ser assim. Porque aí eu não tenho nem esquerda nem direita. E não tenho nem a chance de cima nem embaixo. Né? Eu tô no meu ponto. Eu tô no meu ponto 1. É aqui. Esse é meu centro. E é daqui para lá que eu vejo as distâncias. E não na régua do outro, né? Mas... Enfim. É uma discussão filosófica, sociológica. Mas só para explicar. Eu quero saber como é que você se livrou disso. Dessa possibilidade da freira aí. Foi você fácil, tinha né? essa identidade... Não, pessoal, peraí, só colocando isso, né? Você tinha essa empatia, você tinha essa questão de se olhar horizontalmente. Porque assim, foi um lugar que eu entendi que neste lugar eu podia olhar, tinha permissão, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Isso, você não olha nem para cima e nem para baixo, você olha reto aqui. Reto, isso me interessa profundamente. Certo. Vou morrer interessada nisso. Certo. E vou viver interessada nisso também. Eu ia completar dessa forma. Vou viver interessada nisso também, tá? Certo. Mas a ideia da freira, né? Comecei a fazer um monte de cagada que não encaixava no... Né? Nem tentei, mas assim, eu fui 4 vezes pro Sertão do Nordeste. Tinha um projeto parecido com o Projeto Rondon, mas não era um projeto dos jesuítas. Gente, eu encontrava, assim, sabe, a minha essência mais... Eu ia para lá e ficava com aquela comunidade, dormia com aquelas pessoas ali e dava aula de coisas que eu nem sabia, promovia encontro de coisas que eu nem entendia direito, mas estava na comunidade, ia pro açude com a criançada, brincava de... Quantos anos você tinha? Eu fiz isso dos 19 aos 21. Eu fui 4 vezes para lá. E aí foi uma coisa que eu falei, nesse momento eu realmente corri um risco grande. Falei, puta, isso aqui, porque eu estava tão no outro, tão na comunidade, enfim, mas tinha um outro lado, né, da minha criação, do meu senso interno. Eu era muito jovem, né? Mas que me puxava para uma vida parecida com a minha matriz. E não fui, né? Não fui ser freira. E aí entrei no mundo corporativo. Aí aí fui para outra, né? Entrei no sistema, entrado mesmo. Mas qual corporativo? Então, você foi procurar trabalho, é isso? Aí eu fui para uma faculdade, né? Fiz Escola Superior de Propaganda e Marketing, né? Meu pai teve uma influência muito grande. Eu já quis fazer jornalismo, aí não, veja bem, né? Porque marketing, ele já era do marketing, aquele clássico da psicanálise, né? Quer agradar papai. Então vamos fazer, né, a mesma trajetória. Quero que tenha orgulho de mim, né? Só que assim, eu me formei, né? Que eu sempre fui assim. Por mais que as coisas acontecessem do jeito esquisito, eu sou daquelas que gosta de terminar o que começa, sabe? Gosto, não vou deixar para trás. Só que não era, né? Não era minha... Eu sou um ser adaptado, Kleber, de verdade. Glauber. Ave Maria. Mais uma. Ai, vamos cortar essa parte? Vamos. Tá. Só que não. Tá bom, Alessandra? Tudo bem, vamos em frente. Eu gosto. Mas é isso, cara. Foi um lugar de me adaptar. Tanto que, assim, eu tenho muito medo do que pode vir, porque à medida que você vai se libertando de todas as obrigações, né? E a gente com 50, né, no caso. Você já tem também, 50? Mais 3. Porra! Nossa, achei que você era bem mais jovem. Só para compensar o nome que eu errei. Você é uma boa atriz, já entendi isso também. Bem, né? E assim, agora não tem ninguém pela frente. Agora sou eu e eu. E eu tô com medo do que pode vir, entendeu? Porque, né? Não preciso ser marqueteira, não preciso ser corporativa. Você tá falando hoje, nesse momento. Nesse momento. Porque até outro dia... E o mundo corporativo, o que começou a acontecer? Porque é muito gás, né? Eu tenho muito gás, muita energia. Eu entrava com um potencial grande. Pô, a pessoa é criativa, ela é proativa, ela termina o que começa. No primeiro e segundo emprego, depois comecei a ser mandada embora. Um atrás do outro.
Não, você é ótima, mas área. Você é ótima, mas você não se adapta. Você é ótima, mas você se meteu onde não devia. Você é ótima, mas você criou confusão aqui com esse povinho. Você fez um motim aqui. Nossa, eu fui demitida muitas vezes. Isso lá em São Paulo? Lá em São Paulo. Aí eu cheguei... Trabalhando em quê? Em empresas ou em agências? Trabalhei na Ambev. Trabalhei porque eu fiz marketing. Então, comecei em agência, né? Mas aí, enfim, né? Eu sempre mandava um monte de currículo, porque eu sabia que ia ser mandado embora. Então, eu sempre estava mandando currículo. Sempre falei, bom, já se previne. Aí os meninos nasceram... Meu menino nasceu, mais velho. E aí né, já estava quase me separando. Meu ex-marido, músico, paraguaio, quer dizer... A gente já vai fazer uma parte com essa história aí. Sim, mas enfim, só para não viajar muito, que é muita coisa, né, que vai se ficando nessa camada da biográfica, Adriana profissional trabalhando. Vamos ficar um pouquinho nessa camada, mas a gente já vai se livrar dela também. Não, tudo bem, ótimo. Então eu trabalhei na Ambev, trabalhei na IBM, eu trabalhei em empresa grande, trabalhei em algumas agências, não agências grandes, eu sempre fui mais marqueteira do que publicitária. Embora minha alma é criativa, ponto. Então me adaptando, né? Trabalhei na Hunter Douglas, que é uma empresa grande de persianas e brises, né? E meu último emprego em São Paulo foi na Biara, que virou o Brasil Brokers. Eu fui gerente de marketing, que foi quando eu entrei no ramo imobiliário. Aí eu vim para Curitiba trabalhar no Portal Imóveis Curitiba, né? Que era o único portal de imóveis que o Imóvel Web acabou comprando. E para não ser mandada embora pela 80ª, 90ª vez... Você veio como funcionária aqui. Vim como funcionária. Eu falei, acho que eu vou montar minha empresa, né? Porque aí, quem pode me mandar embora? Eu mesma. E se eu não quiser fazer isso, eu não faço. E deu certo. E é o momento que você está hoje. Você está se demitindo. Eu estou me demitindo. Já que ninguém te demite há tanto tempo, né? Eu tava com saudades disso. Resolveu se autodemitir. Exatamente. Consegui. Eu dou parabéns por isso? Acho que sim, né? Ou digo sinto muito? Eu nunca sei. Eu falo os dois. Sinto muito porque... Os dois. Tá valendo os dois. E você vestindo essa persona da marketing, mas é um marketing exatamente indo para marketing barra publicidade, propaganda, barra comunicação, que eu acho que a comunicação realmente é uma coisa muito forte, né? Em mim, em você. Sim. Muita gente, porque o mercado ele acaba segmentando aqui, né? Eu fiz comunicação social, publicidade e propaganda. Porque a outra opção era comunicação social, relações públicas. Ou comunicação social, jornalismo. Eu não consigo me definir tanto assim sendo publicitário, né? Eu sou muito mais o antes, eu sou muito mais dentro da área da comunicação social. Concordo. É muito diferente eu estar aqui à frente do microfone, como é para você também, passou a ser, né? Do que estar, seja dentro de uma agência, como já trabalhei também, ou atrás das câmeras, né? Dirigindo materiais. São habilidades naturalmente, né? Notoriamente diferentes, mas elas conversam no mesmo... Estão dentro do mesmo prédio. A mesma natureza, né? Exatamente, né? Não é exatas, não é biológicas, não. É ciências sociais humanas, né? Mas principalmente tem sociais. Uma organicidade entre elas, né? A gente está sempre dentro do mesmo núcleo, parece. Né? Então, quando tenta se me definir, assim, eu sou aqui, porque formado, sou publicitário. Mas, de verdade, assim, eu sou da área da comunicação, né? E se for para avançar um pouquinho mais, eu sou da área da narrativa audiovisual. Do storytelling audiovisual. Né? Eu tenho minhas habilidades na escrita, né? Eu trabalhei um bom tempo também na parte visual, né? Fazendo tratamento de imagens, né? Trabalhando principalmente em época de agência, mas aonde eu entro com tudo realmente é no storytelling audiovisual. Porque tem a ver com toda essa comunicação e porque na época não havia uma faculdade para isso. Sim, não tinha nem esse nome, né? Não storytelling, umas coisas que apareceram de um tempo para cá, né? Eu mesmo não gosto de usar muito, mas é o termo que se tem, Sim, né? que se eu tem, gosto se de usar usa, né? Narrativa audiovisual, né? Você ter essa forma que vai conversar com a cultura. Muito mais do que com o negócio da publicidade, da propaganda, vai conversar muito com a cultura humana, né? Com esse legado cultural. E a própria publicidade tem disso. Quantas e quantas vezes hoje mesmo a gente é impactado com saudades dessa época que a publicidade era não, porque criativa, é uma tradução, né? O publicitário de sucesso, né? Você vê, o Oliveto morreu, que foi
um lugar de referência pra gente que é da velha guarda, né? Que é muito forte. Fazendo um recorte temporal, a gente tá gravando esse episódio em outubro. E o Washington Livetto, que era um dos, talvez, um ícone, né? Um ícone, né? Um símbolo na publicidade brasileira e mundial também, né? Sim. Porque ele foi um dos que ajudou a levar o nome do Brasil na publicidade, por ser uma publicidade com bom humor, né? Isso, com poesia. Com poesia, com irreverência. Com arte. Né? Exatamente isso. Né? Então ele acaba sendo uma referência. Ele foi um tradutor. Por que ele foi tão importante? Ele conseguiu traduzir de forma brilhante a questão cultural, emocional, da alma daquelas pessoas e de forma mais universal. Eu não diria nem do Brasil. Ele deve ter feito mas tem peças publicitárias dele que uma menina lá na Eslovênia, uma menina no interior do Piauí, se olhar para aquele comercial do sutiã, vai se identificar exatamente da mesma maneira. E isso é uma genialidade, é um lugar de arte universal, né? E ele usou a publicidade para trazer uma questão humana, né? Contemporânea das peças que ele criou. Então, tem uma beleza, né? A publicidade tem essa beleza. Né? Ou tinha. E por mais que fosse contemporânea, ainda assim com tons atemporais por ser um discurso universal. Sim. Né? E as camadas ali, não só o texto, não só a ideia, o texto, mas a atuação, a direção, a trilha sonora, a fotografia, aquilo tudo veste uma peça que vira clássica, né? Quantas pessoas já nasceram depois daquele comercial e conhecem ainda hoje, né? Sensacional. Mas a publicidade, ela tá lá, no lugarzinho dela, que já tá começando a ficar mais distante de nós hoje. Tá, porque essa coisa de... fala. Você tem esse caminho, mas num caminho paralelo, ali numa outra camada, tem a Adriana mãe. Tem. Mais do que uma Adriana esposa. Esposa foi rápido. Mais do que mãe de família. Né, não. É provedora de família. Mãe de família, não. Assim, tipo, vai lá, mata um leão e bota comida pra esses leãozinhos comer. Esse é meu papel. Certo. As gestações foram show de bola. Que legal. Não. Vou ser mãe. Bem complicadas. Cara, tô fodida. E agora, como é que eu faço? Como é que foi isso pra você? Sempre que ser mãe. Teus filhos estão ouvindo essa conversa. Cuidado com o que você vai falar. Nossa, eles já ouviram cada coisa da minha boca, que essa conversa aqui não vai fazer nem cócega. Fica tranquilo, tá tudo bem. Meu Deus. Olha, eu nem sei, assim, se eu for entrar no tema mãe, nesse podcast, Jesus Cristo, eu sozinho eu não vou conseguir tocar. Então eu vou tentar resumir. Certo. Sempre quis ser muito mãe, muito, muito. E eu falava isso, eu profetizei isso. Eu falava, eu não sei se eu quero ser esposa, que eu já acho esse nome muito esquisito. Esposa. Acho a fonética já ruim, esposa. Estranho. É um rótulo estranho, né? Estranho. Eu ainda uso marido e esposa porque eu acho melhor do que homem e mulher. Porque quando o cara chega e fala, essa aqui é minha mulher, tem um sentimento de propriedade que não... Não, e tem que usar, né? Mas minha esposa. Tem que usar um nome. Esposa, marido, ok, entendeu? Não, essa aqui é minha mulher, essa aqui é meu homem. E não condeno também. Eu acho que tem excelentes maridos, excelentes esposas. Sim. Mas eu sempre olhei com estranheza esse lugar. Só que mãe não. Mãe pra mim é uma verdade. Pô, você vai ser mãe de um ser. Legal, eu quero. Eu queria ser freira, pô. Queria cuidar de todo mundo. Imagina, cuidar dos meus filhos. E então foi assim um lugar de muita realização, até hoje. Olha, é um misto entre assim, são as duas grandes descobertas, né, da minha vida humana, ter meus filhos, entender os meus filhos, ser entendida por eles, fazer essa caminhada juntos. E a dor e o amor, não, assim, tem muita dor na caminhada, né, assim, de muitas coisas. E assim, acho que a compreensão do amor, para mim, da palavra amor, na sua completude, eu não sei, cada um dentro da sua experiência humana vai ter a chance de entender esse sentimento. Para mim, ele veio através da minha relação com os meus filhos. Eu comecei a entender o que significa amor, e não amor incondicional, né? Porque não, tem hora que você quer, vou bater o carro para ver se eu saio vivo e deixo esses dois para trás, entendeu? É real, mas assim, é além disso, né? O amor no seu sentido mesmo, eu só consegui sentir isso até hoje com os meus filhos. Então,
É isso, né? Não posso abrir mão. Eu sou muito grata, na verdade. Muito. Quer dizer, você é missionária disso, né? É, muito disso. E isso para você é um sentimento um pouco mais jesuíta ou mais franciscano? Se é que você entende esse contexto. Franciscano. É, né? Ah, jesuíta, meu filho. Eu ia mandar esses meninos pra Disney todo ano. É o jeito jesuíta de educar, entendeu? Isso, Franciscano não. A gente vai ter que sentar no chão, vai ter que mexer na terra, vai ter que tirar as pedrinhas do caminho, vai ter que comer ali uma fruta. Mas sem a meritocracia. É só para entender as coisas como elas são, né? Porque a diferença, uma das diferenças que eu entendo é essa, né? Não, mereço isso, né? Fiz por... Não, o franciscano é assim, não é questão de merecer ou não merecer, é questão de você sentir. Sim. E só isso. Isso, é isso. E passar a ser, né? Não é, não. Tanto que eu não tenho expectativa. Eu vou falar uma coisa meio polêmica, assim. Eu aprendi com os meus filhos. Acho que a nossa geração teve pais que apostaram muito nos seus filhos, né? É aquele sonho americano, toda aquela cultura. Meus pais também. Meu pai veio muito do sonho americano. Ele fez faculdade nos Estados Unidos. Então, ele veio muito contaminado por isso, né? Just make it, be a success. Meu pai tem uma frase clássica que, assim, acho que... Aliás, se meu pai estiver ouvindo, eu queria que ele me pagasse um pouquinho da terapia, porque eu precisei trabalhar muito tempo essa frase, sabe? Que assim, você nasceu pra vencer. Pô, quem que acorda com essa frase? Sabe? A obrigação nasceu pra vencer. Cara, a obrigação de ser feliz já traz muitas dores, né? E pra ser um vencedor, significa que todos os outros têm que ser perdedores. Pois naturalmente você cria uma competição. Subjugar, Mas por que eu tô falando isso? Fica essa coisa da dor de ter que cumprir isso. Desculpa aí, frustrei vocês. Isso, fracassei. A sensação de fracasso, ela veste muito forte. E você sabe que falar em fracasso, assim, eu gosto de falar fracasso, eu gosto de falar que eu fracassei. Aí eu sinto uma alegria. Tem gente que fala, que fica com crise de ansiedade, tem pânico. Quando eu fracasso, eu fico muito feliz. Me ensine isso, que eu preciso ter esse sentimento porque quando eu fracasso mesmo. Porque assim, você tá fracassando pra quem? Que importância isso tem pros outros, por mais que eles digam que aquilo tem importância pra eles? Certo. É sobre você, né? Meio, sei lá, fala de coach. Mas, porque assim, tudo tem um nome, né? É sucesso e fracasso, é erro e acerto. Se eu errar, se nesse momento, né, eu desmaiar aqui, eu falar uma bobagem, eu bater a mão aqui e quebrar esse monitor, o que isso vai mudar na conjuntura da... E outra coisa, se acontecer porque tinha que acontecer, né? Você não tá pronto de novo. Vou estar pronto, não vou estar pronto. A gente vai complicando a nossa vida, Glauber. Sabe? Vai inventando nomes. E o fracasso é uma palavra forte. Inventaram esse troço para botar a gente para baixo, entendeu? Então, assim, eu posso estar me sentindo fracassada na tua resposta agora, aqui. Não tô respondendo bem ao Glauber. Mas o que eu sei de você? Talvez você esteja fracassando aí como entrevistador. E o seu fracasso com o meu fracasso... vai dar um grande sucesso aqui, porque a nossa conversa está rolando. Porque a nossa audiência fracassada também vai se identificar com isso. Exatamente! Então, cara, eu não sei. Eu tenho aprendido, assim, tudo bem, não vou dizer, não vou buscar o fracasso, porque é uma palavra só para mim. Mas se eu erro... que delícia errar. É muito bom errar. Se eu não prejudico o outro, né? Mas, que bom, né? E eu errei muito na minha vida, assim. É que agora eu tô achando legal, mas se eu fosse me sentir bem, assim, desde os meus 9 anos, que é quando eu comecei a fazer minhas burradas... Dos 9 anos? A partir dos 9, eu acho. Eu já roubava bala do cara que ficava... como é que chama? Não tem aquele carrinho de balinha? Eu passava a mão em 3, 4 balas. Podia ser presa, que com 9 anos você não vai pra cadeia, né? Nossa, eu juntava, assim, jujuba, balinha de goma... Botava tudo na lancheira e levava pra casa. Com 9 anos de idade. Você nunca pagou essa conta? Paguei, né? Mas não pro baleiro, né? Cobrou com juros. A vida cobra com juros, cara. Nem me fala. Eu não enxergo com esse olhar de cobrança que a vida cobra. Eu acho que tem gente que passa uma vida inteira
na trambicagem e vive bem, tem saúde. Tem gente que é honesta e tem gente de tudo quanto é jeito, vivendo de tudo quanto é forma. Tem. Eu acho que não existe uma fórmula. Né? Não. Eu não acredito em fórmulas. Eu acho que existem formas de Isso. você viver e assumir essas formas de vida. Indo para essa outra camada, que é a camada que Ai, eu meu acho, pai, que assim, camada mais é me essa? interessa. Ixi. Essa camada da inquietude. Essa camada da arte. Essa camada da chicória. Eu contei até isso pra você. Você contou isso pra mim. Conta pra nossa audiência, quem é chicória? Então, chicória é de onde vem acho que a minha maior verdade, assim. Primeiro que assim, né, com um mantra desses, você tem que levantar para fazer sucesso. Pronto, você já cria um filho que ele vai se coçar para fazer sucesso. E eu não sei se você vai mostrar alguma coisa, mas eu passei muito tempo da minha vida tentando fazer sucesso. Então, escrevi 2 livros, escrevi 2 peças de teatro, tenho um podcast, gravei um LP. Meu, sabe? Pra quê? Hoje eu pergunto, pra quê tudo isso? Pergunto mesmo. Qual é a resposta? Acho que é tentar fazer sucesso. É sucesso, você queria sucesso. Eu queria sucesso. Não era só fama. fazer, não bastava só fazer? Não, eu queria o sucesso. Eu queria ser famosa. Sabe? A chicória era um caminho pra fama? Era um caminho. Então assim, pô, você vai começar com uma galinha preta rebolando com rabo de pena, sabe? Com um bob na cabeça, com 45 graus dentro daquilo e vai... Pô, é do anonimato pra luz da glória. É você. Só vai dar você, nega. Tranquilo, vai, se joga. E eu acreditei nisso. Até outro dia. Nem você faz que tá tanto assistindo tempo. E não quiser só imaginar o que ela tá falando, dá uma pausa ou anota e vê depois do episódio. Procura aí a Turma do Lambe Lambe, Daniel Azulay. Isso. Né? Tinha Pipa, o Piparote, a Damiana, o professor Pirajá, A Ritinha. a Ritinha e a Chicória. Chicória. A Chicória, você fez esse Era personagem. uma galinha. Era uma galinha e você participava de apresentações. Precisa da Chicória na Feirança, que era um evento de São Paulo famoso no AMB. Vai. Mas ia o resto da turma junto também. Tudo, claro. A Chicória não era né, a protagonista, embora eu quisesse que fosse, né? Você conheceu o Daniel Azulay pessoalmente? Conheci. Ah, que inveja. Conheci. Brilhante, né? Um cara fantástico. Daniel Azulay é das minhas maiores inspirações na minha vida. Olha só. Como tá vendo? artista, como comunicador da televisão também. E foi minha primeira grande dor da morte do Covid. Da pessoa, para mim, do meu panteão interno, que a Covid levou por primeiro, foi o Daniel Azulay. E você foi... nessa época que você fez Chicória, você estava já no corporativo. Você já era mãe? Não. Eu era estudante, estava na faculdade. Tá. Mas olha, assim, não quero me alongar, porque esse currículo é grande. Então foi Chicória. Eu lembro uma vez a gente montou uma empresa de telegrama falado. E assim, não era simplesmente fazer um texto, ir lá e declamar, ou pegar uma Kombi, um carro, e né, falar, agora vamos surpreender essa pessoa com texto. Nossa, eu me submeti a coisas assim bizarras, que a maioria das pessoas não se submeteria. Aliás, até hoje eu me submeto, depois a gente vai falar sobre isso. Não sei nome do quê. Eu não sei nome do quê. Isso ainda é um mistério pra mim. Eu acho que ainda Você falou agora há pouco que estava atrás do sucesso. Sucesso. E você achou que isso fazia parte da conta de você chegar no sucesso? Ah, sim. Na minha loucura, sim. Eu entendi que isso era um momento, era um lugar, assim. Uma vez eu botei um coração de espuma gigantesco. Era um tubo. E eu ficava dentro do tubo, aquele coração tinha acho que uns, 50 centímetros de diâmetro. E eu fazia os personagens do telegrama falado. E eu nunca vou esquecer uma vez no shopping Guatemi, em São Paulo, super elitizado. Hoje é um shopping, né? E eu entro de coração ali na praça de alimentação. E a menina que me contratou, o namorado dela, ela chamava Cristina. E eu nunca esqueço, entrando de coração. Cristina! Cristina! De coração no shopping Guatemi. Sabe? Para ganhar R$50 sem condução. Por que uma pessoa faz isso? Me fala. Não, me fale você. Porque assim, sei. Isso não é sucesso e isso não é dinheiro. Mas naquele momento tinha um senso de realização? Você se sentia bem fazendo aquilo?
Ou você pensava, cara, que roubada que eu tô fazendo aqui? Acho que eu pensava nisso, que tem um lado saudável na pessoa, né? Tem que ter algo que... que fica segurando ali, né? Menos, não vai tanto assim, né? Não, com certeza. Tinha um lado saudável que puxava para esse lugar. Isso é ridículo. Mas tinha esse lugar de ser vista, né? Uhum. Pô, você tá ali comendo o teu Habib's, meu. De repente entra um coração num tubo vermelho, gritando na tua frente. Você pode ser odiado naquele momento. Fala, pô, eu tô almoçando aqui. Que esse... Mas eu acho que você tá sendo visto, né? Você tá sendo... Alguém tá te percebendo. E eu acho que foi muito nesse lugar que eu fiz tudo isso. De ser percebida. Essa parte cênica, tem a parte musical também? Então... E aí eu fui escalando, né? Escalonando. Chicória, o tubo de coração. Aí eu fui... Aí comecei a escrever pecinhas de teatro, assim, mas não participava, era mais como... E aí, no final das contas, eu falei, nossa, eu tô... Aí tava na faculdade. Falei, não, eu tenho que ganhar um dinheiro fácil, eu tenho que estar diante das câmeras. Eu tinha um corpo legal, bem mais jovem, então tinha todo um shape, assim, um layout que combinava. E eu olhava as cantoras sertanejas, de brega, assim, que nem cantavam tanto, mas, pô, chacoalhava ali um pouquinho, eu já fazia sucesso. Falei, é isso? Imagina alguém pensar nisso. Como que alguém pode, em sã consciência, achar que isso pode ser um caminho? Eu achei. Que ser uma cantora. Ser uma cantora. Sertaneja brega. Eu falei, vou já criando o rótulo nicho. Ali, achando nicho. Porque eu sempre fui boa marqueteira, isso é real, né? Então eu falei, não, um nicho, é aqui, vou ser a rainha dos taxistas. Porque já tinha a rainha dos caminhoneiros, tinha a rainha... tinha a rainha de tudo, do peão, e taxista não tinha, menino. Eu falei, eu vou aí, vou pegar, hoje tem Uber, né? Podia até aumentar o nicho. E até onde você chegou sendo a rainha dos taxistas? Putz, você gravou um disco, né? Até a beira do abismo. Antes de me atirar, eu falei, para com isso. Não, mentira. Putz, foi assim. Você foi pra televisão com isso? Eu fiz um programa Raul Gil. Raul Gil? Fiz, lembra? Sim. Tinha um programa chamado Na Boca do Povo, Na Boca do Forno. E assim, tinha um júri... Mas como é que você chegou lá? Tinha uma gravadora por trás? Tinha um empresário? Tinha uma gravadora que era do Cebolinha, que tinha sido o tecladista do Chitãozinho Chororó. Ele tinha uma gravadora lá em Campinas. Certo. E eu busquei. Porque antes disso, meu empresário chamava BQQ. Ele morava... É tudo nome esquisito. Cavaquinho, BQQ, pé de bola. É que nem jogador de futebol. Ninguém tem nome. Todo mundo tem um apelido esquisito que te define. E o BQQ falou, não, eu conheço, vem cá. Nós vamos... E ele era pai do Juninho Bill, do Trem da Alegria. Bom, quem tem menos de 40 anos não vai saber do que eu tô falando. 30. Mas enfim... Mas tem Google. Dá pra ir atrás. Trem da Alegria. O Juninho Bill. O pai dele se encantou comigo. Falou, não, você vai fazer sucesso. Nós vamos lá. Pegou o Cebolinha... Eu lembro que eu vendi um carro na época que eu tinha pra printar o LP. E foi muito louco, porque assim, eu printei esse LP... Nem sei se é printar, como é que fala. Tipo, em maio de 1994, que foi o ano que eu lancei o LP. Em 95 já não tinha mais LP, era só CD. Então, ninguém o Ayrton Senna morrendo lá em Imola e você sendo a rainha dos taxistas. Exatamente. Né? Certo. E aí eu fui. E aí músicas, né? Compus uma música premonitória que chama Está Tudo Errado. Que foi assim. Mas você cantava mesmo? Você tinha qualidade vocal? Não tinha. Tá, e como é que o empresário vai falar, você vai fazer sucesso? Por quê? Porque você era gostosa? Acho que tinha um pouco isso, tipo, essa mulher, né? Mas nunca tive... nunca fui, assim, uma mulher que, vamos dizer, lançou essa lasciva, Eu sempre tive alguma coisa esquisita que... Os homens nunca se chegaram por mim nesse viés, assim. Mas tinha um sex appeal? Eu tinha um sex appeal. A hora que você mostrar o LP, você vai ver. Na contracapa, inclusive, tiraram minha cabeça, só deixaram o corpo. Que era o apelo final. Você entendeu? Olha a coleção de fracassos. Ana Mauí... não é? Dava um caldo, não dava? Pensa bem. Você quer que eu responda? Então, e até embaçou um pouco assim. Difusor, colocando fogo na lente. Então, e atrás cortaram minha cabeça, deixaram só o que interessa, né? Na época. Só a anca. Só a anca. E foi muito louco. Puxando o vestidinho ali. Já. Sugerindo um decote também um pouquinho caído ali. Lado A.
5 músicas, lado B, 5 músicas. Cara, eu tinha raiva quando comprava um disco que vinha 10 músicas. Tinha que vir pelo menos 12, né? Pois 6 de cada lado, né? Lado A, Sonho de Menina, Assim Não Pode Ser, Segura Peão, Menino, Cuida do Que É Teu. Esse era o carro-chefe. Eu cuido do que é teu. Cuide do que é teu, que eu tomo conta do que é meu. Essa sempre foi minha máxima. De vida, inclusive. Tá. Ai, 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 lado B. Carona, Está Tudo Errado, Surra de Amor, Tenha Dó de Mim. E aí os autores tem aqui Joel Marques, Elias Muniz. Joel Marques é autor de... Como é que... Não Aprendi a Dizer Adeus e Cowboy do Asfalto. Olha só. Ah, e aquela música dos meninos lá do Zezé de Camargo, O Dia em que eu saí de casa, é dele também. Então, por que eles fizeram sucesso e eu não? Eu me pergunto. Adriana Saman. Mas essa é a pergunta que todos fazem, né? Exatamente. Eu já não faço mais. Tá, e quem é Ana Mauí? Então, é essa pessoa... É essa pessoa que tá aqui, né? Isso. Olha só aqui. E aí, tá aqui, né? Ó, eu vou cantar um trechinho do Cuide do Que É Teu. Tá. Rapidamente. Que era o carro-chefe, que eu adoro essa letra. Quando eu ouço você me implorando um beijinho mais quente do que eu já te dei, eu respondo com todo carinho que desse jeitinho eu já te beijei. É você que anda tão diferente, anda tão descontente, só faz reclamar. Ou está pra fugir do cabresto, usando um pretexto pra não me beijar. Cuide do que é teu, cuide do que é teu. É isso. Tocou em rádio, Tocou. vendeu? Vendeu? Vendeu. Tem no Mercado Livre, se alguém quiser, tá? Lá no Mercado Livre você põe Ana Mauí. Vai estar assim, o LP custa R$15, o frete 25. Spotify, não tá no Spotify ainda? Não. CD, não chegou a converter para CD? Porque nós estamos falando de 95, os CDs já estavam aí, tomando conta. Tomando conta. E você ainda fez em LP. Fiz. Até isso fiz errado. Eu diria que sim. A marqueteira errou nesse momento. Me falaram, né? Acho que eles estavam querendo, tipo... Sobre um esse piche público ali. aqui não tem CD player, tem vitrola em casa para esse público. Alguém me falou isso, né? Provavelmente. Não, imagina, não vai ter o CD, vai demorar para pegar. Imagina, em 3 meses pegou o CD e isso aí ficou encalhado. Porque foi bem aí, 94 a coisa foi... Foi. O CD já vinha há muitos anos, mas ali foi quando mudou realmente a chave. Foi nesse ano. E quanto tempo durou essa aventura? Durou 2 anos até eu engravidar do músico que fez o arranjo dessas músicas. Que aí começam outras aventuras. Eu conheci o Vicente, que veio do Paraguai, trouxe os irmãos para cá, Vicente Castilho, que era um músico bem reconhecido do sertanejo. Ele cantou com o Chitãozinho 10 anos, foi arranjador do Chitão. Ele tocava que instrumento? Ele toca um monte. Ele toca harpa, ele toca teclado, ele toca violão, ele toca piano muito bem, ele compõe. Agora 5ª série, ele toca órgão bem também? Não, olha, eu vou dizer pra você que... Desafina. É mesmo, é? Nossa Senhora. Gente, e quando não sai o som da tecla? Aí, então, você fica ali, mi, dó e nada. Mas são coisas da vida, né? Você entra, faz bem feito... Vai pro programa de televisão, grava um LP. Fiz Sula Miranda, fiz Raul Gil. Escolheu um nome artístico, você ou a equipe que tava ali, né? Sim. Adriana Saman não funcionava, com 2 As ainda ali juntos, ali ficava mais estranho ainda. Mas Ana Mauí. E aí você fecha esse processo no momento que engravida você. Do Arthur. Mas você fala assim, vou dar um tempo ou não? Peraí, chega. Encerra isso acho aqui. Que caiu a ficha da sanidade mental. Falou, isso não é pra você. O que você quer? Rebolar e ganhar dinheiro? Não dá. Ou você não só cantava, você também tinha gingadinha ali? Tinha tudo. Tinha uma coreografia? Ou não? Era uma coisa meio que era tu uma ali? Coisa, um rebolation. Só naquela época, assim, hoje tá, né? Tem a Anitta, tem as rebolativas todas aí, né? A macetada da Ivete, tem todas as mulheres aí que tem esse recurso, né? A própria Joelma, né? Enfim... Mas na minha época, assim, era muito a Gretchen, né? Essas mulheres que rebolavam, Lady Zu. Tinha uma mulherada que só rebolava e não cantava nada. E eu cansei de ir pra show, assim, que eu começava cantando, o pessoal, vira. Você tá brincando que fazia Juro! Isso? Tinha que fazer show de costas. Que isso? Eu não fazia. Mas a mulherada que tava comigo... Porque teve uma coisa interessante, eu peguei muito show assim,
ou de gente que estava ascendendo, ou de gente que estava decaindo. Aí os caras contratavam um container, enfiava todo mundo lá, esses artistas. Eu cheguei a trocar camarim com o Wilson Simonal, você acredita? Real. Mas ele assim, já na capa da gaita, né? Tipo, dando tchau. Rita Cadillac, Ana Mauí, Betinho, Edson e Hudson. Aquele Cardoso, Vanderlei Cardoso. Ficava todo mundo confinado no mesmo lugar. E você era jovenzinha dessa turma toda. Jovenzinha super desconhecida, imagina. Sim. Né? Como sou até hoje, né? Ninguém sabe. O sucesso retumbante no limbo desconhecido. Exatamente, é isso. Foi o que eu consegui até. E aí você deu um tchau também deu ali um tchau, pra Ana Mauí. Quando veio Essa Arthur... pele saiu de você. Saiu completamente. A pele do coração sai, a pele da Chicória sai, a pele da Ana Mauí sai. Você vai descamando a tua personalidade ali. E vai preservando a Adriana Samãe agora. Samãe. Ai, que bonito. Adriana Samãe. Aí veio o Arthur e eu falei, para tudo. Para tudo. É esse guri agora. E assim foi. Por um tempo, né? E voltei a ser publicitária. Voltei pra minha área. Aí eu comecei a trabalhar. Aí falou, preciso sustentar esse menino. Cadê Vicente? Tá cantando lá com o Karate, eu não sei aonde, né? Naquele órgão. E aí eu falei, meu... eu vou me virar, preciso sustentar essa criança. E nesse aspecto tem sido assim até hoje, né? Eu tomei conta desse lugar, né? Porque precisou. Né? O primogênito é o Arthur. E depois vem... O Gabriel, depois de 4 anos, com o Vicente também. Depois de 4 anos... ainda... Com o Vicente. De vez em quando ele vinha para uns ensaios ali. Isso, Freud, tem ensaio. Não falta. Já decorei a música. O show tá agendado para aqui 9 meses. Tem que ensaiar já, tá? Então, né, se preparando para a grande estreia. E foi isso, assim. O meu casamento durou o tempo de ter os 2 filhos. Então, isso tá muito claro para mim, né? Que talvez não tenha sido uma história de amor, mas uma história de maternidade, né? Quantos anos tem os meninos? Hoje um tá com 30 ainda não? Não, tá com 28 e o outro com 23. Né? E o Vicente tá aí, né? É um cara legal, assim, né? E tem uma história muito linda na música. Olha, até recomendo que se alguém quiser seguir no YouTube, Los Castilhos, que são os irmãos, né? Os 3. Muito daquela coisa latina, sabe? Los Hermanos, Los Ojeda, sei lá, esses apelidos. Ele tem com os irmãos os Los Castilhos. Eles tocam que música mais paraguaia, assim? Paraguaia, não, latina. Andina. Também. Música andina também. Eu gosto de música andina. Mercedes Sosa. É lindo, cara. É assim, é bonito de ver. Tá. E meus filhos têm esse DNA. Pelo menos pra música, né? Para as outras coisas não sabemos ainda. E aí, a Ana Mauí indo pro lugar dela, quem que vai surgir depois? Porque assim, vem a mãe. Daí vem a mãe de novo. E depois vem mas tem uma coisa inquieta em você ainda nesse período. Tem. Porque assim, se você tivesse sossegado o facho, como se dizia antigamente, sim, a história teria acabado aqui. Mas não, né? Não. A coisa segue. Você seguia escrevendo? Não muito. Aí, com a criação dos meninos, parei, fui criar menino, fui criar filho. Mas assim, toda vez que eu tava numa empresa, eu metia um troço esquisito no meio, sabe? Vamos fazer um teatro aqui. Isso é... eu fui assim, como é que foi? Sublimei a minha criatividade nessas coisas. E aí, realmente, né? Era muita energia aí nesse lugar, né? Totalmente desequilibrada. E aí as demissões começaram, né? Porque assim, isso tá o tempo todo querendo emergir, né? É aquilo, né? Você bota... Não, tem um buraco efervescente. Bota uma terra que cobre. Não cobre. Né? Tem algum momento aquilo vai ebulir, aquela terra vai derreter, vai subir uma... Sei lá, né? É assim. E comigo é assim. Então foi muito tempo... E escrevi um poema ou outro, uma coisa ou outra. E foi quando eu vim para Curitiba, que aí eu comecei a ter mais... na Mauí foi. Vim para Curitiba, que eu comecei a entender que dava para me locomover, para ficar melhor. Aí eu lembro que eu encontrei o Fábio Lins, chamei Fábio Lins para fazer uma... O ator comediante. Comediante, que naquela época estava começando a carreira dele. E eu sempre botei teatro nos jobs. Eu dava um jeito de enfiar teatro. Qualquer que fosse a situação, vamos fazer um casamento, vamos fazer uma piada, vamos fazer um cara chegando de paraquedas. Enfim.
E o Fábio Lins, eu falei, pô, cara, onde é que você aprendeu comédia? Porque sempre tive isso, né? De tirar o sarro, assim. Minha mãe é muito engraçada, meu pai, esse humor ácido, né? E ele me deu um cartão da escola do excêntrico, do Mauro Zanata. Eu guardei por 7 anos esse cartão. Escola do ator cômico. Uhum. E depois de 7 anos, eu entrei naquele lugar e falei, isso aqui tá divertido, hein? Vamos nessa. Antes disso, eu escrevi um livro sobre marketing imobiliário. Esse, né? não, esse aqui. Esse aqui. Né? Totalmente defasado já, porque nem existia mídia digital na época. Então, se alguém quiser saber, né? É uma relíquia, né? Como se fazia marketing antes da internet, esse livro vai dizer, né? O que acontece. É uma apostilinha, né? Um conteúdo rápido, mas tem uns insights legais. Conteúdo rápido dela, inteligentemente, deixa uma entrelinha bem alta, Isso. né? Para poder várias render gravuras. Muitas páginas, para não ficar só uma cartilhazinha. Corpo 14. Não, o corpo tá pequeno aqui, tá um corpo 11, talvez. Sim. Mas talvez a fonte seja... os tempos de diagramador também falam para trás. E aí eu fiz um livro, né? Durante a carreira de atriz, que a poesia é um lugar que eu gosto muito. Muito mesmo. Faz até bastante tempo que eu não escrevo poesia. E um livro bilíngue. Isso Sapatos foi... bem gastos, isso é para economizar a impressão? Não, na época a editora nariz tinha de palhaço, nariz de palhaço. Você fala espanhol? Sim, hablo bien. As línguas para mim são um lugar muito fácil, assim. Eu aprendo rápido. Até língua de outros planetas, se você... né? Se bobear, eu... Que bonitinho. Grão. Sou o grão, sopro de vida. O nada na imensidão, o vazio na confusão, a voz na multidão. Sou o grão. Em meu pequeno mundo, raso, profundo, caminho sem direção. Vontade sem ação. Pecado sem perdão. Grão. Uma boa aluna, né? Como sempre, né? Não tem nenhuma grandeza poética, né? A gente sabe... As ilustrações do teu filho. Do meu filho. Que Gabriel tem esse lugar. Né? Tem coisas muito interessantes. Ele fez essas ilustrações com 12 aninhos. Muito... Sério? Que legal. 12, 13 anos, num lugar de uma adolescência, né? E aí, na escola, aí entra a comédia, né? A comédia entra mesmo, né? Que é o lugar que eu gosto até hoje. E... não sei. Rir de si mesmo é um baita de um alívio, né? Rir de si próprio, né? E você vê que, assim, é uma arte um pouco avacalhada, né? Não tem muita militância. São títulos meio 50, ninguém aguenta, né? Meio pesado, assim... literalmente. Mas tem uma autoironia que eu acho que é uma das coisas mais valorosas de pessoas assim que se levam a sério de um jeito inesperado, eu diria. Porque a pessoa que consegue rir de si própria, ela não tem medo de nada, né? Vamos falar sério, né? A pessoa que se leva muito a sério, que impõe delimitações, Sim. títulos e tudo mais, ela tem um mecanismo de defesa ligado o tempo todo. Sim. A pessoa que não se leva a sério... anda desnuda, anda de peito aberto. Peito aberto. Essa não tem um mecanismo de defesa ativo, ela tem um mecanismo de ataque muito forte contra si própria. Porque a pessoa que está pronta para se auto-infligir, tirar sarro de si própria, Sim. o que deixa para o outro? É filosofia, né? Não vamos entrar nesse barco, né? Não vamos entrar gosta, né? A gente gosta disso. Se deixar, a gente vai, né? Com e certeza. aí você foi caminhando essas camadas na tua vida, né? A mãe, a já profissional... tinha algumas coisas, né? A profissional, a cantora... A artista tá sempre aí? A artista tá sempre, cara. Sempre. Essa nunca me larga, meu. Não tem jeito. Só que assim... E aqui também, ficar famosa, né? Ficar famosa o tempo todo. E acho que pela primeira vez na vida eu realmente abri mão. Eu não sei se é porque eu evoluí ou porque realmente eu entendi que eu não vou ficar e resolvi me convencer disso. Tá. Porque, cara, pensa, né? Meio insano, né? Você ficar criando projeto para ser vista, para ser reconhecida. Isso é insano? O que dizem de você quando você fala assim, vou me demitir da minha empresa, não vou fechar minha empresa. Vou me demitir. Eu vou sair da minha empresa. Isso não é insano? Para a grande maioria das pessoas. Os colaboradores da sua empresa, os seus, agora talvez quase ex-funcionários, eles conseguiram entender isso? Eu preparei bastante, né? Eles riem de você por trás também disso? Eles acham que isso é Não. um grande número?
Mais uma aqui, a Adriana. Não. Eu sempre deixei meio preservado esse lugar. Eu fazia minhas loucurinhas e tal, mas sempre, se vocês quiserem me assistir, eu tô lá, né? Tô lá loqueando. Vai lá, paga o ingresso e vai ver. Mas eu sempre separei muito, assim. Porque imagina, cara, eu escolhi o mercado imobiliário. Né? Foi uma escolha. É uma escolha que a vida também me trouxe, né? Acabei ficando aí. Que é um mercado que tem pouquíssima sinergia com a arte, né? Com esse lugar do ridículo, de se expor. Então, eu, de alguma forma, foi um lugar muito ambivalente, porque preservei a minha imagem, mas essa saída do convencional, né? Esse ponto fora da curva, foi o que trouxe muita realização profissional para mim também. Tá. Mas a decisão de fechar a empresa, esse número mágico de 20 anos, tem a ver com isso ou não? Então, comecei a pensar mesmo quando nós, almas inquietas, né? Você começa a pensar na possibilidade de ter que parar de criar. E você entrar num lugar mecânico, de repetir o que você faz, talvez numa escala maior ou menor, ou com um pouquinho mais de né? um conhecimento a mais, ou adendos, né? A mais, mas num lugar já de muita rotina, de tipo nenhum aprendizado. Que eu acho que é o que a maioria das pessoas acaba fazendo. Eu me estabilizei, tenho a minha grana, então eu tenho minha aplicação, eu tenho minha casa, eu tenho um carro bacana, eu vou para Dubai uma vez a cada 5 anos, eu rodo a Europa. Não estou criticando, mas é um roteiro muito conhecido. Então eu vou ter todo o enredo já montado. Vou botar meu filho numa faculdade, agora ele vai fazer um curso, ele vai herdar a minha empresa. E, cara, quando eu me vi fazendo isso de forma mecânica, cumprindo de novo o roteiro que eu cumpri lá atrás, vou fazer uma faculdade, vou agradar meus pais, vou ter uma carreira. Falei, putz, deu, né, fia? Depois de 20 anos, se você não escolher agora, né? Claro que eu não nego, eu sou muito grata, de verdade, não é demagogia, não é um papinho, tipo, eu quero lindamente fechar essa história. Foi muito legal e a gente tem que ser resiliente também, sabe? A gente tem que aguentar, você tem que criar calo, você tem que comer sal. Isso para a nossa formação como pessoa, para estar em cima dos próprios pés, você precisa disso, né? E 20 anos num lugar que é adaptado é uma baita escola, né? Você não precisa fazer o caminho de Santiago, eu brinco. Não me chama para fazer caminho de Santiago de Compostela, gente. Me acorda segunda e me acompanha minha vida até sexta, é igual. Se não for, né? Enfim, a subida é muito mais alta. Mas chegou um momento em que eu falei, daqui para frente é piloto automático. É ganhar o seu dinheiro, é comprar uma blusinha diferente, é fazer um botox, entendeu? É fazer uma viaginha, ficar postando, olha aqui no cruzeiro com minhas amigas, frequentar um lugar bacana, comprar um vinho de 3 dígitos. Falei, nossa, vai ficar assim então? Sem graça, hein? Que pobre, hein? Só muda a rotina, né? Mas é outra rotina. E você coloca esses penduricalhos. Claro, gosto de tomar um vinho, mas não quero viver para isso. Se pintar um bom vinho, ótimo. Se pintar um sangue de boi, ótimo também. Dependendo do contexto, até melhor. Então, eu falei, não, tá na hora agora de... E com 50 e poucos anos, você acaba se permitindo, né? Porque você tem pouco tempo, já é o terceiro ato. É o terceiro ato, né? A campainha tocou pela terceira vez. Pá! É o ato final. Então, cara, capricha. Mas não tem um som de tragédia nisso, né? Não. Não tem uma amargura nisso também? Uma ramazinha amarga de um vinho, assim, de não tão boa qualidade? Tem no finalzinho que fica? Tem um pouco disso ou não? Se eu não tivesse percebendo que o terceiro ato tá chegando, teria. Eu acho que ia chegar, sabe, amarga, esquisita, fumante, inveterada, xingando todo mundo, sei lá. Mas eu tô me dando a chance Você tá definindo tanta gente, meu Deus do céu. A gente estereotipa um pouco as coisas, mas as pessoas se estereotipam também, né? Que tem a ver com aquela coisa do personagem. Elas entram... Imagina você sendo chicória ainda, desde a primeira vez. Já pensou, cara? É a Gretchen sendo a Gretchen a vida inteira, cara. Isso, a Gretchen vai morrer como Gretchen. A Xuxa, coitada. Outro dia entrou não sei aonde. É uma crítica mesmo. Não pra ela exatamente, mas por essa escolha que te escraviza. Que jogo que teve? Um jogo da Globo ali, que acho que todo mundo foi pra fazer uma boa ação. Do Criança Esperança. Pô, a mulher lá, meu. Hilari.
Não por nada, não é porque ela não possa fazer isso, né? Até fisicamente tá bem e tal. Mas você fala, meu Deus, já pensou ter que cantar Hilarie até os 80? O Pelé já falava isso quando ele encerrou de fazer os jogos comemorativos, ele parou aos 50 anos. Ele falou que senão não ia parar nunca. Ele falou, vou ter que fazer um jogo dos 60, depois dos 70, com 80 vou fazer o quê? Vou lá jogar de novo? Então com 50 anos, 50, 55, ele fez os últimos jogos comemorativos. Porque é isso, ele falou, deixa isso lá. Tem um lugar disso na história. Sim. O revival, né? Você fazer uma releitura, você fazer uma... Né, a volta, eu não critico isso também, porque eu entendo, até mesmo como uma fonte de renda temporária, mas não como uma missão de vida, sabe? Sandy Júnior faz uma turnê Sandy Júnior. Sim. Eu acho legal, sabe? A Xuxa foi lá outro dia, né? Fez isso também, né? Mas não como um ofício da rotina, né? Todo dia descer da nave de novo. Isso, né? Todo dia faz cumprimentar os baixinhos. Então, eu acho que isso faz com que já está eternizado, não quer continuar nessa eternidade. Isso, já tá, né? Já a eternidade é um saco, né? Pra gente, pelo menos. O legal é essa mudança. Eu acho também, né? Mas como eu falei lá no começo, no início, a coisa tem gente que vive aquilo a vida inteira, cantando Hilarie para si próprio. Sim. E tudo bem. Tá feliz. Tem gente que entra num corporativo e vai embora. Vai embora. Se aposenta e morre feliz. Sim. Né? Primeiro para de ouvir, para de falar, né? Perde a voz. Depois para de ouvir. Depois para de ouvir, aí para de enxergar e fim, acabou, né? Mas tem lenha para queimar ainda, nesse terceiro ato. Tem. Por isso que assim, para mim é o recurso estético mais valioso que existe. Eu não vou pagar uma grana, hein? A não ser a papada. Acho que a papada eu faço ano que vem. Pra falar bem a verdade. Eu sou bem incomodado com a minha papada. Tô até aqui pra ver se disfarça, se não aparece. Tem que ficar um pouco mais assim. 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 Eu vou falar assim até o final da entrevista. Então, a papada eu faria. Mas, assim... Não, acho que cada um tem que ser feliz do seu jeito. Não, agora tudo bem, não dá acho pra que ficar... As pessoas estão aí. Agora, assim... A felicidade não tem nada a ver com a insatisfação. Agora, assim, você buscar o rejuvenescimento... Né, da massa, do físico, do corpo, né? Sem rejuvenescer a alma, não tem como, a conta nunca vai fechar. Então, já que eu não tenho grana para tudo, eu vou apostar no rejuvenescimento da alma. Eu acho que isso melhora a tua pele, melhora teu ânimo, a tua postura. Teus filhos entendem isso? Teus funcionários entendem isso? Ou você não tá nem aí se eles entendem ou não entendem? Eu tenho medo deles deixarem de gostar de mim. Eu tenho esse medo, ó. Tá vendo? De novo, né? Mas eu arrisco. Porque é muito da minha natureza, né? Então, eu tenho que ficar brigando, não. Será que quem precisa gostar de mim? Eu, eles? Mas que bom se todo mundo, né? Se eu gostar um pouco e outros... Tem gente que me entende e não gosta também. Tem gente que não me entende e gosta. Então, mas não sei se eles entendem. Não sei. Não sei. Tem uma frase que eu gosto que é assim... Eu gosto de muita gente que eu quase aposto que não gosta de mim. Mas tudo bem, entendeu? Tá tudo certo. Porque eu vou falar uma coisa assim bem pessoal. Alguns anos atrás, eu tive uma pequena DR com a minha esposa. E aí ela queria me chamar a atenção para algumas coisas com relação à minha postura. Que eu já não devia fazer isso, que eu não deveria estar fazendo aquilo, que eu não devia... Tarará. Sim. Aí eu entendi ela. Mas, ao mesmo tempo, eu tive um insight que salvou muita coisa. Eu falei para ela bem assim, eu não posso ser quem você quer que eu seja, porque a pessoa com quem você ama é aquela outra. Você vai deixar de me amar imediatamente. Com certeza. Imediatamente, sabe? Porque exatamente essa inquietude, essa reverência, essa não é insatisfação, mas esse questionamento sobre o status das coisas, sobre as certezas, né? Essa constante dúvida sobre si próprio, isso que me constrói, faz com que algumas pessoas me amem, algumas pessoas me odeiem, algumas pessoas não me entendam e algumas pessoas se identifiquem também. É lógico que a gente tem um pouco dessa responsabilidade sobre o outro, no sentido de estar inspirando as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente tem uma responsabilidade muito com a gente próprio. Eu acho que
esse é o lugar dessa fala, sabe? Essa é uma das razões dessa nossa conversa. Quando a gente combinou, né, em dado momento de vir aqui, e eu comentei com você, falei, legal, uma mulher 50 a mais nesse contexto, né? Falar sobre relacionamento, sobre o universo feminino. E você falou bem assim, cara, podemos falar sobre a questão de se reinventar, que eu acho que isso pega mais. A gente poderia estar falando sobre menopausa, poderia estar falando sobre relacionamentos frustrados, entendeu? Poderia estar falando de outras coisas, mas de universos muito próprios. Quando existe um universo maior que dialoga com muita gente. De não estar satisfeita consigo própria, ou não se entrar numa terapia, mas ou não ter certeza de que se o caminho que está trilhando é um caminho que se entende assim. Porque não tem como não questionar alguns caminhos que algumas pessoas tocam. Sabe, como, por exemplo, preservar a sagrada instituição do casamento, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Sim, tá todo e eu mundo vou ser vendo o cara indo pro boteco e voltando para casa batendo na mulher. Exatamente. Mas continuam casados porque a instituição é sagrada. Cara, não, cara. Não é porque alguém falou que tem que ser. Porque, na boa, se Deus inventou o casamento, Deus inventou a separação também. Vamos falar aqui, né? A natureza tá cheia disso. A natureza tá cheia disso. Tá cheio de tudo quanto é coisa. Exatamente. Né? Então, eu acredito muito nisso, sabe? De você ter um pouco dessas dúvidas, mas ao mesmo tempo entender a sua própria natureza. E qual que é o passo seguinte que você pensa agora, profissionalmente falando? Olha, você decidiu não sair de férias. Não vou sair. Não vai Só quando bater férias. com as 10, eu acho. Isso. Entendeu? Tipo, deu pra você. Vai. Certo. Para de encher o saco, sobe aqui, ou desce lá, ou fica aqui. Não sei qual é o plano. Aliás, eu tenho essa pergunta. Essa é a minha grande pergunta para Deus. Se existir um Deus e eu for para algum lugar e tiver a chance, eu já falei. Falei, quero falar com a diretoria. O chefe, cadê o chefe? Quem é que manda na porra toda? Eu quero falar com esse cara. Ou com esse ser, ou com essa substância. Me chama aqui. Eu vou virar assim, como num podcast. Olhar bem pro não sei o quê. Não sei se tem olho, né? Mas se tiver um olho, eu vou olhar pro olho dele. Assim, qual era a ideia? Eu só quero que ele me responda isso. Ai, Dorothy, você andando pelo caminho dourado, vem fazer essa pergunta pra mim, Dorothy. Eu acho que ele vai te responder mais ou menos por aí. Dá uma olhada, abre a cortina e veja quem tá aqui atrás. Qual entendeu? era o plano? Qual era o plano? Cara, eu tenho muita vontade de saber essa resposta. Mas enquanto ela não vem, você tava falando uma coisa e me ocorreu um pensamento muito interessante, assim. Tudo isso que aconteceu aqui, mãe, e tentar ser uma esposa, e tentar ser uma boa executiva, as coisas que eu tentei não conseguir, as coisas que eu tentei conseguir, e as coisas que eu estou tentando ainda. Eu acho que vem desse lugar do reconhecimento, né? Ser famosa, né? Que foi o pilar dessa conversa. Eu quero ser famosa. E a fama está diretamente ligada ao reconhecimento do outro, né, sobre você. Eu reconheço que esse cara é foda, que essa mulher é maravilhosa, que esse é um mito, que ela é a melhor cantora. É o reconhecimento. E à medida que o tempo passa e a maturidade vem, você vai abandonando por esse mesmo motivo. Ou porque você já não se reconhece. Porque o que é reconhecer? É se conhecer de novo, né? Estou me conhecendo de novo. E esse é o valor que me interessa daqui para frente, entendeu? É aí que eu quero morrer, viver, sei lá, ressuscitar, sei lá o quê. Eu quero levar isso comigo. A gente vai meio que pro finalmente. Eu tinha 2 perguntas, depois veio 3, eu tenho 4 perguntas. Nossa Mas Senhora. assim, de respostas breves Rápidas. e simples. Marília Gabriela. Isso. O que se faz de hobby? Eu? Qual que é o teu prazer fora de você estar se reconhecendo nas coisas, você estar trabalhando? O que se gosta de fazer? Final de semana, sextou, e aí? Nossa, é triste a minha resposta, mas eu vou responder o que é o meu hobby hoje. É não fazer nada. Zero. Ficar zerada. É o teu lugar diferente, é esse. Tipo... Quase uma contemplação, está quase meditativo. Tipo, não tô pensando em nada, não faço nada. Brincando de estátua. Eu fico deitada lá no meu sofá. Tem um sofá ali que já tem minha marca. E... Tem a forma ali já. Exatamente. E fico jogando. Tipo, tem um joguinho de madeira bem simples no... No aplicativo, isso? É um aplicativo.
Porque até encontrar com os amigos, mas eu acho que tem um esforço aí. Pra mim tem. Você tem que se arrumar e estar junto e tá. Vestir uma pele. Então, esse lugar do nada, pra mim, é o mais prazeroso hoje. Uhum. A segunda pergunta das 4. Quem é a Adriana Saman? Nossa! Se não souber, diga não sei. Não sei. Essa mutação. É a música do Raul Seixas. A metamorfose ambulante. Total. A terceira pergunta, então. Quem é você? Eu, sem ser Adriana Saman? Adriana Saman é só um nome. Assim como o amor é só uma palavra. Eu acho que eu sou um serzinho um pouco entristecido, assim, meio melancólico, lutando pra ter alguma felicidade. Eu acho que é isso. Que sentimento exposto, bonito isso. É verdade, me deu até vontade de chorar agora, sabe? Não, emocionante, porque... Uma coisa pequenininha assim, sabe? Meio melancólica, meio tristonga, olhando pra todo lado e falar, talvez aqui eu possa ser um pouquinho feliz aqui. Eu acho que eu sou isso. Pra gente não terminar assim, tão... Chorando. Eu vou fazer... Vai subir os créditos finais daqui a pouco. E eu tenho uma última pergunta. Parou. Antes de terminar essa legal dessa conversa com a Adriana, eu tô fazendo um intervalo aqui já depois de editado, porque eu voltei com a Adriana aqui. A Adriana Saman. Você acabou, o pessoal tá assistindo ali, sabe? Fizemos só um intervalo aqui. Sim. Porque faltou 2 coisas a gente falar na conversa e eu senti muita falta disso depois. Uma delas justifica a gente estar aqui hoje. Sim. Né? Na câmera geral aqui dá para ver que a gente está com uma outra logomarca aqui, uma outra identidade visual, as luzes estão um pouco diferentes, porque a gente está gravando um podcast da empresa da Adriana Saman, que é o NunaCast. Exatamente. O que é o teu podcast? Então, primeiro quero agradecer a você, o Sérgio, de verdade. Faço esse jabá de coração mesmo. Porque quando eu entrei aqui, primeiro que a gente se apaixonou um pelo outro. A gente se gosta, a gente dá risada, a gente fala de tudo, tem uma inteligência aqui. Então, assim, o programa ele acontece, mas não é só a câmera que liga, né? Todo o ambiente que vocês criam, a forma como a gente é recebido, a forma inteligente como vocês enxergam o audiovisual, as pessoas, as entrevistas, as dicas. Cara, sinceramente, de verdade, mesmo que eu não estivesse fazendo essa fala, eu ia dizer isso para você e para o Sérgio. Sim, se a gente gravasse aquilo que não é gravado, sim, né, os bastidores, isso já dá muito conteúdo. Dá. E o NunaCast é um espaço que eu sempre tive vontade de criar para fazer um diálogo com o mercado, para proporcionar um diálogo, um triálogo com o mercado. O mercado imobiliário. Imobiliário, que é a minha área de atuação até agora. Área da tua agência. Da minha agência, da Nuna. Isso. Então, o NunaCast é isso, né? Do Nuna de NunaCast. Tá, a Nuna tem 20 anos. Sim, isso, né? Completou agora em outubro. Quando que você sentiu necessidade de criar um podcast? Quando que você viu isso como uma oportunidade de negócio? Então, assim, primeiro é dizer que a ideia veio mais da turma da agência do que minha, assim. Porque, mas eu sempre tive facilidade com a comunicação, sou do teatro, sou da comédia, e sempre me meti a palestra, curso, quer dizer, microfone para mim nunca foi um problema. Gosto. Sim, tanto que a gente gravou um episódio, a gente voltou aqui para continuar a gravar. Isso, porque a gente gosta do microfone. Entendeu? E se deixar, depois de editar, é capaz de a gente voltar e continuar gravando. Isso, desliga e a gente fica falando aqui. Casualmente, eu e você, a gente não é desse lugar originalmente. E você também é visto como um bom condutor de podcast, né? Todo mundo fala, pô, você devia fazer isso sempre, né? Como é que você não começou antes? Não tem eu já ouvi isso? assim, você nasceu para isso. Então. O que eu jogo? Vou jogar fora meus 30 anos de estudo em outras áreas. Não joga, mas você soma. Soma, exatamente. Mas assim, como um lugar para você que está pensando em fazer mesmo um podcast, um material de audiovisual, primeiro que nós estamos num momento eternamente midiático, não é uma fase. Somos midiáticos, então tem que buscar esse lugar, né, do teu jeito, não precisa fazer um personagem que não é você, mas vai buscar essa especialização de como se comunicar, como se colocar. E não tem, é inegável, né? Você começa a ser visto, a ser comentado por aí, as pessoas falam, e não só você, mas você como ponte para conversa com outras pessoas e outros negócios. Ontem eu fui tomar café com uma das pessoas que foi entrevistada aqui, que eu não conhecia, a Raquel Schwartz, que veio com o Lisandro da Salve.
E fui falar de negócios com ela e ela me contou que já tinha visto uns 5 episódios, entrado em contato com as pessoas dos episódios para dizer sobre o negócio dela. Então, quando você vê essa cadeia se falando, se comunicando, a partir do que você propõe, é muito legal. Eu acho que essa, assim, claro, é criar autoridade, porque é legal, né? Isso te coloca... Você entra num lugar que você sempre entrava como uma sub-celebridade e tá ótimo. Ei, Adriana, você tem um podcast, o NunaCast. Pronto, você já quebra o gelo. E outra é você poder ser ponte entre 2 pessoas, 3, que precisam se falar. E talvez nunca tivessem essa oportunidade, se não tivessem... É engraçado, né? Porque nós estamos no mesmo ambiente, não estão no mesmo tempo, mas estão no mesmo espaço. E o fato da Take Biz criar esse espaço, isso vai além daqui, né? Além do momento da gravação. Isso fica espalhado por aí, eternamente, né? É muito legal isso. O NunaCast ele é patrocinado, são empresas que não apoiam nem patrocinam o contato imediato, mas eventualmente nós temos alguns apoiadores que aparecem, sai, a gente não tem contínuo, mas você também tem alguns apoiadores, patrocinadores, que fazem uma pequena temporada, saem, entra outro, porque precisa disso, porque também são visíveis. Né? Isso, Você não faria o podcast se você não tivesse apoio ou ainda assim faria, bancaria ele? Acho que não. Não, Acho né? que ia ser difícil. Por quê? Porque ele é temático ao negócio. Ele é nichado, né? Para o mercado imobiliário. É. E aí é muito engraçado, assim, muito legal, porque de um tempo para cá eu fiz um movimento de buscar esses patrocinadores. Hoje esses patrocinadores têm levantado a mão. Eu quero... Não são valores altos. Isso é legal. Não são valores altos, mas valores possíveis. Sim. Né? Porque, assim, o conteúdo tem que ser bom, né? Sim. Não adianta também vir aqui, a gente tem que trazer alguma coisa que... É muita coisa, é muita proposta para ouvir, né? É muita oferta. Pum, pum, pum. Você tem que minimamente trazer algo que prenda a atenção desse espectador, né? Desse ouvinte. Exato. Então, fica o nosso jabá aqui pro NunaCast, para você que quer conhecer um pouco mais sobre o mercado imobiliário e todo o entorno disso, né? Eu aprendo bastante aqui nas gravações. Sim. Porque eu já acompanhei conversas com arquitetos, com urbanistas, com advogados, Sim, com corretores, engenheiros, donos de construtoras, imobiliárias. Design de interiores. Exatamente. É muita gente. É uma riqueza cultural que veste esse mercado. E com a Adriana à frente, né, procurando sempre instigar da pessoa o que ela tem para entregar, o que o negócio dela tem para entregar, e da pessoa como que ela, como ser humano, participa, vivencia aquilo. Sim. Tem essa parte humana que é muito forte também. Tem, que eu faço questão, né? Então, quem quiser conhecer, qual que é o hashtag da NunaCast? Qual que é o @? Então, para quem quiser ver o trabalho do Nuna Marketing Imobiliário, no canal, né? Canal YouTube, Nuna Marketing Imobiliário. E hoje vocês vão conferir a qualidade que a gente tem aqui dentro do estúdio da Take Biz. Porque o olhar cuidadoso do Sérgio, do Glauber, na condução desse conteúdo, no acabamento desse material, isso faz toda a diferença. As pessoas me falam, pô, mas é profissional. Eu falei, claro que é profissional. A gente não está aqui para, né? E a gente se envolve, né? É uma coisa minha do Sérgio, assim, e de quem a gente busca como parceiros, inclusive como colaboradores de outros projetos nossos, é pessoas que se envolvam com pessoas, né? Comprometidas com a técnica, né? A imagem tem que estar em foco, a câmera tem que estar correta, a luz, o cenário, a iluminação, a microfonação, né? Então, essa atenção, e até a atenção de algumas circunstâncias que dizem respeito à comunicação. Então, quando eu já tenho a oportunidade de sugerir para a pessoa estar sempre se hidratando, se puder fazer um aquecimento vocal, né? Ter essa preparação, esse cuidado, aonde olhar, quando olhar para a câmera, quando olhar para a pessoa, ter essa atenção plena, esse foco, não se preocupar tanto com consigo próprio, mas muito com o que está sendo contado. Porque, de verdade, quem assiste a gente, Adriana, de verdade, não está nem aí, nem com você, nem comigo. Com certeza. Mas está aí sim com essas histórias que a gente está conversando. Com a nossa troca, né? A troca que a gente vai proporcionar. Porque isso a gente proporciona para as pessoas. Exatamente isso. Então eu desejo naturalmente sucesso, né? Vai deixar o link também no descritivo do vídeo. E a segunda pergunta que eu queria fazer, que isso realmente era uma coisa muito pessoal, e pessoal para mim mesmo, eu enquanto curitibano nato, né? E pouco conheço arredores e além. Você vem para Curitiba há 20 anos, 22 21. anos. 21 Dia anos. 13 de dezembro. Paulista da Gema, né? Sim.
Por que você não foi embora? Por que você ficou aqui? O que te trouxe? Você quer que eu vá embora? Não quero. Eu quero entender isso. Porque eu já vi muita gente de fora, entre outras coisas, nessa sopa de informação de que Curitiba é uma província paulistana. O curitibano ele quer ser paulista, mas não consegue. Sabe, como que é esse olhar? Por que você ficou aqui? Deu errado as coisas lá e você resolveu ficar por aqui? Bom morar aqui? Qual que é o lance? Eu preciso entender. É o meu olhar de dentro para um mundo de fora. Sabe, ao contrário do olhar alienígena que olha de fora para dentro? Sim. Eu queria entender isso. De dentro para fora. Quando você fala assim, deu errado em São Paulo, não sei se deu errado, mas estava complicado para mim lá. A coisa estava meio truncada. Mas não vim fugida, entendeu? Certo. Eu vim assim, tipo, olha, uma pessoa que... Eu trabalhava na Biara, marketing, né? Imagina uma imobiliária grande, planejamento imobiliário. Conheci uma pessoa aqui de Curitiba, que por sua vez, né, era filha do dono do Imóveis Curitiba, do portal Imóveis Curitiba. Eu comecei a prestar uma consultoria, eu estava separada com 2 filhos. Na época, minha família morava aqui, mora até hoje, meus pais moram aqui. E eu fui olhando para São Paulo e para Curitiba e entendi que era uma cidade mais sadia para criar meus filhos. Agora, é como você fala, se você estiver muito amarrado na urbe, né, de São Paulo, então, nossa, eu preciso de um pouco desse caos, essa diversidade, esse lugar de contrastes, de antagonismo, de várias colorações, de vários comportamentos. Realmente, Curitiba é complicado. Você vai encontrar... É uma cidade mais previsível, entendeu? Previsível. Previsível. Acho que Curitiba é uma cidade mais previsível. Você sabe quando vai ser o Zubiwalk, você sabe quando é que vai ter o Forró na 13, você sabe quando é que vai ter o evento bacana no Teatro Positivo, você sabe quando o Clube Curitibano vai fazer a festa das debutantes. Você sabe. Tem um o calendário de Curitiba tá... E São Paulo, não. É sempre um... Até enchente não tem aqui, né? Pô, você vê, não tem mais. Não tem nenhuma situação de caos que você fala, no Curitiba, cuidado, né? Daqui 2 meses. Não, ok. Eu acho Curitiba meio chata enquanto curitibano. Mas daí as poucas vezes que eu vou recorrentemente a São Paulo, eu volto, fico lá 1, 2, 3 dias. Quando volto para cá, eu volto cheio de saudades. Porque eu falo, eu não quero viver aquele caos. Isso, mas ao mesmo tempo, eu sei que eu tô perdendo alguma coisa de lá que eu não estou usufruindo. Como quem mora lá vai estar perdendo coisas daqui. O que o curitibano perde não sendo paulistano? O que tem? Jogo de cintura, né? Perde um pouco. Desse borogodó, desse improviso. O curitibano é ruim de improviso. Ele tem que ter uma planilhinha. Eu me senti tão desafiado agora. Ai, meu pai. Outro podcast já. É outro podcast. Quer improvisar? Tá, não vou improvisar. Eu vou seguir minha planilha. Segue sua planilha. Vou seguir minha planilha aqui. Por que é que você largou a âncora aqui e não foi para qualquer outro lugar? Ou você chegou a pensar, vou para Floripa, vou para Salvador? Você sabe que por um tempo da minha vida eu chamo de pesadelos porque eu acordava muito angustiada com o fato de acordar em São Paulo e não estar mais em Curitiba. Isso aconteceu. Assim, de eu acordar e falar, não. Ai, um sonho, deixa eu ver. Pô, eu tô em Curitiba, que bom. E sem negar, eu amo São Paulo, né? Não tem como. Você vai pra lá de vez em quando? Vou sempre. A cada 2, 3 meses eu tô em São Paulo. Eu vou pra lá. Eu invento qualquer coisa. Se tiver nada pra fazer, eu invento alguma coisa. Eu vou pra São Paulo. But eu acho que Curitiba, pra minha vida, pra minha história, né? Pra minha personalidade, ela trouxe esse tempo que São Paulo não te dá. Entendeu? Não é uma máquina de moer carne aqui. Não é. Que eu falei que São Paulo é um pouco isso, né? A gente falou em off quando a gente não gravou, né? Ela falava assim, São Paulo é uma máquina de moer carne. Porque... O tempo todo tá ali tirando de você alguma coisa. Ela dá, mas ela tira o tempo todo. Tira mais do que dá, entendeu? E principalmente pra grande maioria de nós, classe média, média baixa, é pau, né? Acorda 4 da manhã, vai dormir meia-noite pra acordar 4 da manhã. Então, e no meio disso, você vai vivendo, olhando, percebendo, se encantando, se decepcionando, se assustando. Que a cidade é uma pancada, né? O tempo todo. A não ser que você tenha uma baita grana, mora num bairro Alto de Pinheiros, uma cobertura. Mas isso é raro, nós estamos falando, né, do nada. Agora, pra gente que tá nesse lugar e ainda você vai se agitando, eu acho que muito da minha agitação não é por causa do meu signo. É porque eu morei em São Paulo há muito tempo. Tipo, sobreviva, vai, filha. Vai que vai.
E acho que Curitiba me deu uma coisa raríssima que eu prezo demais, e por isso que eu não abro mão, que é o tempo. Então, assim, é um tempo que eu tenho para andar pela 15, olhar para as árvores sem tanto medo. Tudo bem, não vou estar ali, né, o celular, mas eu tenho esse tempo. Eu tenho tempo para fazer, surgir um curso de teatro, conhecer as pessoas, ter uma conversa mais longa, porque eu não preciso ficar 3 horas no trânsito. Eu tenho tempo para andar pela praça 29 de março, sabe? Olhar as coisas com mais calma, com mais... me dedicar um pouco mais ao aqui e agora, né? São Paulo, você está sempre que antecipar o momento seguinte, sabe? E aqui não. Eu consigo viver o presente, assim, tipo agora. Olha eu aqui com você conversando, né? Numa sexta-feira. Semanas depois da gente ter gravado o episódio. Isso, né? E você tá numa calma. Porque um paulista me recebendo num podcast dele, imagina, né? Com essa postura tão elegante, esse olhar lânguido, isso jamais aconteceria. Mas eu não sei se isso é tão bairrista. A gente vai quase encerrar, calma aí, pessoal. A gente vai encerrar, porque assim, isso tem um pouquinho a ver com a questão da comunicação, de dar atenção plena. Isso aqui não é um divã, isso aqui não é uma terapia. Acaba sendo, mas não é, né? Porque o aqui e agora ele tem que acontecer, não interessa onde a gente está. Né? Ele tem que, aqui eu estou na atenção plena. Eu não tenho nada fora de mim que não seja esse momento eu com você. Porque isso tem a ver com o processo da comunicação. Sim. Quando você atende um cliente, você não atende um cliente falando de outros clientes para ele. Sim, a minha atenção é para ele. Peraí, eu tenho que atender você, mas eu preciso ter uma outra reunião daqui a pouco. Você não pode fazer isso. Por mais que você tenha isso. Você tem que atender ele como se não houvesse nenhum outro cliente na tua casa. Se não houvesse amanhã. Exatamente. Então, a gente, mesmo sabendo que daqui a pouco nós vamos retomar as gravações do NunaCast, que tem mais uma hoje tem, daqui a pouco está chegando. Que vai ser com 2 entrevistados. 2 pessoas que vão falar sobre o nome das cidades de Curitiba, os nomes mais emblemáticos, os mais interessantes, os mais diferentes. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Legal. Uhum. Então, é isso. Para mim, as minhas angústias e ansiedades foram Você está mais tranquilo? Estou mais tranquilo. E eu espero que quem esteja assistindo também. É por isso. E não pretendo sair daqui tão cedo. Tudo bem, me deu uma coceira, quero ver gente diferente, quero me meter em enroscada, em coisa... pega um ônibus, um avião, um trem, sei lá, pega teu carro, vai pra... Teus filhos curtem aqui? Curtem, tanto que... Mas eles conhecem fora daqui? Conhece, meu filho morou em Los Angeles, morou em São Paulo, morou no Rio e voltou pra cá. Tá vendo? Mistérios de Curitiba. Mistérios. Muito bom. Eu amo essa cidade, ó. De verdade, gosto mesmo. Né? Vamos voltar lá pra mim mesmo no encerramento, então. Então tá, volta lá. Eu tenho uma última pergunta. Depois de quem é a Adriana Samay, quem é você, eu vou perguntar quem... O que é isso, Adriana Samay? Isso, sabe, nesse serzinho melancólico. Não, mas não me entendam mal, tá? Eu sou boa companhia. Eu até divirto as pessoas, tá? Então isso é... Você é danado, né? Você fica escarafunchando lá. Eu? É você, imagina! Kleber. Ai. Então, isso é uma dessas estripulias que a gente fica inventando. E aí esse cara aqui pediu pra mim virar um ET. Eu dei ideia também. E a gente fazer o nosso... É ali, né? Eu dei a ideia. A ideia não é minha nem tua. A ideia tá aí. É nossa. Então é isso. Eu sou um ser de outro planeta. Acho que essa é a melhor definição. É só mais uma pele. Pode tirar essa. E a gente revela um pouco mais do que está atrás da cortina do Mágico de Oz. Nossa, gente, eu vou precisar... Olha, hoje foi... Pelo amor de Deus, hein? Eu vou ter que fazer um... E nenhuma igreja fez uma oração, porque, olha... Mexe, não? Vocês estão mexendo em tanta coisa aqui. Vou falar, vocês são 2 irresponsáveis.